Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós teremos mais uma Aqui Fala, porém dessa vez muito especial, com um convidado muito especial aqui no canal. Bora lá? Bom meus amores, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E bom, já falei que a gente tem um convidado, então não vou enrolar muito para apresentar, porque eu acho que não tem nem muitas palavras que eu consiga dizer para, de certa forma, criar adjetivos que correspondam a esse convidado, que é um artista maravilhoso, que é uma pessoa maravilhosa, que é um criador maravilhoso e que é um maquiador maravilhoso, né? Afinal, hoje a gente vai falar um pouco sobre a maquiagem olhada desse viés um pouco mais artístico. Seja bem-vindo, Renan Canuto. Pausa para os aplausos, né? Nossa, nem sou tudo isso aí, mas eu aceito, viu? Muito obrigado pelo convite, tô aqui de volta, na verdade de primeira vez, de volta como se eu já tivesse, né? Mas estou aqui pela primeira vez, no meu canal você encontra tudo sobre drag queens, porque eu gosto muito dessa arte. Lá também você encontra maquiagens artísticas, reacts de reality shows, que eu adoro. Então assim, super recomendo. E Felipe, obrigado por esse convite, estou super feliz de estar aqui pra gente fazer uma maquiagem. Já tô separando as coisas aqui, ó. Vamos falar muito. Bora ver! Ai, amigo. Amigo, eu que agradeço de verdade por você ter, tirado um pouquinho do seu tempo aí pra vir aqui no meu canal. E hoje a gente vai produzir uma maquiagem muito incrível. E vamos começar explicando mais ou menos o conceito dessas makes. Bom, como vocês já sabem, estamos no mês de agosto, e o mês de agosto é um mês especial aqui no canal. A gente tem o Folclore-se, que acontece todos os sábados e domingos por aqui. E como agora a gente está na semana que encerra esse ciclo, eu resolvi trazer o Renan para produzir uma maquiagem inspirada nesse universo e para que a gente converse também um pouco sobre essas ligações mais artísticas que a maquiagem tem na nossa vida. Óbvio que a gente vai começar lá do princípio, das nossas primeiras referências, nossos primeiros contatos, mas o conceito da maquiagem é esse. Como a gente vai falar de folclore também no canal do Renan, porque lá a gente vai explicar e entender um pouco melhor sobre uma lenda muito específica que está presente inclusive no workroom do nosso Drag Race Brasil, porque como diz a vozinha da MTV, esse é o nosso Drag Race. A gente vai fazer um pouco disso por aqui. Renan vai fazer uma maquiagem, uma coisa assim fofinha, boto cor de rosa, encantadora. Cuidado, viu, pro Renan não bater na sua porta, né? Quem sabe, marido casado fica um pouco complicado. E eu vou fazer uma coisa mais mula sem cabeça, pegando fogo, porque a gente tá assim, né? A gente tá nesse mood, uma coisa assim mais quente, porque, ó, esse vídeo é todo cheio de referência de Drag Race, tá? A Tristan falou que aqui é quente com sabor de catuaba, mas ô Tristan, tá muito quente, viu? Pelo amor de Deus. Enfim, bora começar essa maquiagem incrível. Bora que bora! Bora lá, Renan. Amigo, vamos começar entendendo como é que foi o seu primeiro contato, né? Como é que foram as suas primeiras inspirações com a maquiagem? Como é que surgiu esse interesse pelo mundo da maquiagem, assim, na sua vida? Ó, amigo, eu vou passando aqui um primer na minha pálpebra, porque eu não uso base. Por muito tempo eu usei, mas eu não gosto tanto da textura que fica. E eu acho que eu prefiro fazer só um olho mais marcado, alguma coisa, né? Acho que fica melhor. E eu começo com primer. E é legal porque falando do começo, né? Como que eu me interessei por isso. Eu gostei muito de maquiagem sempre, mas eu nunca pensei que eu poderia fazer o que eu faço. Lá no meu Instagram você encontra muita coisa, tem bastante maquiagem de monstro que eu já fiz, artística. Hoje eu vou num olhinho sombra esfumado, uma coisa mais simples, mas eu já fiz bastante coisa, viu? E... Ai, amigo, foi legal você falar da base, porque eu acho que isso também é uma coisa que muda muito, né? Tipo, o comportamento que a gente tem com a maquiagem. Você começou com umas produções gigantescas, fazendo, muita coisa, e hoje em dia você usa, ou melhor, não usa tanta maquiagem, né? Isso interfere muito nos seus processos. Tipo, eu mesmo morando aqui nesse calor maravilhoso, sempre faço uma pelezona aí, um monte de contorno, iluminação e não sei o que, blá blá blá. Mas eu também sou mais adepto dessa área de, vamos só passar um protetor solar com coisa, sei lá, com um pozinho, fazer uma coisa assim mais cis, pra dar uma segurada, né? Porque uma hora cansa também, a gente precisa dizer isso. Não é todo dia que a gente vai estar pintada de verde, gente. Pra quem, acompanhou o último vídeo do canal sabe do que eu tô falando. Então, acho que uma hora a gente precisa também dar uma descansada, né? Uma hora tem que segurar um pouco.
Amigo, e você chega fazendo coisa, por exemplo, eu fiz coisa que eu nunca imaginei, assim, eu consegui transformar meu rosto em uma máscara, sei lá, tanta coisa assim, aí você chega num ponto que você já conhece seu rosto e você começa a fazer aquilo que faz sentido, porque assim, por um tempo eu até pensei em desistir dessa parte da maquiagem aí, por conta da barba, porque muitas das maquiagens que eu queria fazer queriam que eu tirasse a barba para que ficasse legal, ou isso ou aquilo, mas eu aprendi a trazer a referência, né? E aí você vai, pega a referência do que você quer fazer, traz pro seu rosto e adapta ao que você tem. E aí eu comecei a trabalhar melhor com a barba, descobri as sombras coloridas nos olhos e me apaixonei. A parte do delineado gráfico também eu gosto muito de fazer, então acho que você vai se adaptando, né? Eu acho que uma hora essa coisa de conhecer o rosto também é uma coisa que quando a gente tem esse primeiro contato, é uma coisa que a gente não entende muito. Tipo agora, fiz a minha pele, já tava com corretivo e a primeira coisa que eu faço é passar uma sombra mais neutra, né? Só pra dar uma corzinha na pálpebra. E depois, hoje em dia, eu uso muito esse formato de olho que começa bem clarinho, né? Um cantinho interno mais iluminado e vai ficando escuro e mais esfumado pro final. Porque inclusive foi num curso de automaquiagem que eu aprendi que pro formato de olho que eu tenho, essa é a melhor forma de maquiar ele, sabe? Essa é a melhor forma de fazer com que funcione a maquiagem. Porque antes eu gostava muito tipo, de marcar muito o cantinho interno. E mesmo que eu percebesse, porque é uma coisa visual, né, a gente tá vendo, eu não me tocava o quanto isso prejudicava, né? Porque também o que é prejudicar, acho que cada um também tem a sua, suas escolhas e preferências, mas o quanto isso prejudicava a visão de quem precisava olhar o meu olho, né? E olha que, por exemplo, eu não uso cílios e muito dificilmente uso máscara, sabe? Então imagina, se o meu olho ficava fechado daquele jeito, eu tá com cílios, meu amor, um beijo pra eles, né? Some, né? Vai embora, é verdade. É isso, é sobre você fazer. Se você tem dificuldade em alguma coisa, faça, porque você vai pegar uma facilidade enorme no que você vai fazer assim. Delineado, eu não conseguia fazer um gatinho. Hoje eu já consigo fazer uma coisa mais artística, então o único conselho que eu dou é continua, né? Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, assim, porque quando a gente começa a criar com maquiagem, às vezes a gente tem muito essa ilusão, né, de que a gente não consegue, porque obviamente no começo a gente muito dificilmente vai acertar de primeira, mas a gente não consegue muita coisa. Na verdade, é porque a gente não treina, sabe? Tipo, eu, por exemplo, em muita coisa no começo, eu sofria muito da questão de simetria. Eu ainda sofro um pouco, mas pra mim era muito mais difícil deixar as coisas simétricas. Hoje em dia, eu entendi que, por exemplo, fazer cada processo de um lado e de outro faz com que as coisas fiquem mais simétricas. E isso era uma coisa que eu não fazia antes. Eu fazia um olho inteiro de um lado e depois ia fazer o outro. Agora não, acho que dá até pra ver no vídeo que eu faço um pouco aqui, faço um pouco aqui, desfumo aqui, desfumo ali. Porque isso, mesmo que obviamente a gente sabe que é muito difícil deixar completamente igual, principalmente esfumado, delineado, essas coisas, mas torna pelo menos um pouco mais parecido, né? A velha história da sobrancelha, que não é irmã, mas é prima. Tá ali, tá perto. É isso aí, é isso aí. E amigo, desse primeiro contato assim, que você teve, como é que foi a sua questão de buscar referências? Você já tinha algumas referências? Você construiu ao decorrer do caminho? Porque você começa com maquiagem artística, né? Então acho que talvez tenha uma coisa aí de drag, talvez tenha alguns nomes que a gente já conheça. Como é que funcionou mais ou menos esse processo para você? Olha, com certeza os nomes que eu vou citar você já conhece, porque não são referência só pra mim, assim. Eu adoro falar do trabalho dos outros no bom sentido, sabe? Poder falar que eu me inspirei no trabalho de alguém e no que algum trabalho que a pessoa fez mesmo, é muito legal. Então, assim, eu comecei vendo os vídeos do Vitor Nogueira no Facebook. Olha. No Facebook, menino, milênios, assim, ele um nenenzão lá, não falava nos vídeos. Só rosto. E, só rosto. Tipo, só rosto, face, close, aí eu amava, assim, eu me apaixonei por ele sem nem ouvir a voz dele, sabe? Depois ele levou isso pro canal e aí ele começou a trazer vídeos maiores, principalmente de Halloween na época. E ele começou a falar nos vídeos e o que foi pra mim de brilhar os olhos, assim, porque ele começou a ensinar o que ele fazia num vídeo de 1 minuto do Facebook, sabe?
Então isso pra mim foi incrível. Então ele não foi só uma inspiração na maquiagem pra mim, mas até na questão do YouTube, né? Hoje eu tenho um canal no YouTube por conta do meu vídeo do Corrida das Blogueiras, da terceira temporada que eu me inscrevi. Não, da quarta? Não, peraí. Da terceira a gente tava... Isso, porque eu me inscrevi agora pra aqui. Aqui o spoiler. A gente se conhece do Corrida, né? Porque a gente era muito fã da Natália. A gente tava no grupo de fãs. Sim. E aí o Renan reproduziu a make de viado da Natália, né? E aí... Foi. E ela reagiu, aí foi tudo. Eu comecei a acompanhar um pouco do seu trabalho. Mas acho que a gente teve um primeiro contato, assim, de conversar quando você postou os primeiros reacts do Corrida. Que foi na quarta, né? Na quarta temporada. Sim. Isso. Na terceira eu tinha vontade de me inscrever, mas eu não acreditava que eu conseguiria participar de um reality show. Pra mim era uma experiência bem longe, sabe, da minha vida. Mas aí pra quarta temporada eu me inscrevi, um vídeo meio xoxo, não curto tanto, mas foi num momento importante da minha vida. Mas esse da quinta temporada eu me dediquei muito. Mas por que eu entrei no Corrida? Ah, das referências, né? Então, assim, a parte de criar o vídeo no YouTube também pra mim foi, tipo, o Vitor como referência, assim, também, né? E um outro nome que eu gosto de trazer é por conta da polidez da maquiagem, assim, que é o Alisson Rodrigues. Não sei se você conhece, é o maquiador da Ícaro Kadoshi no Caravana das Drags. Eu já conheci um pouco o trabalho dele de outras produções, mesmo sem não associar o nome à pessoa. Mas no Caravana eu comecei a acompanhar um pouco mais o trabalho dele, né? Porque ele assinou não só a maquiagem de rosto, mas uma coisa que eu acho muito incrível no trabalho do Alisson são as carecas da Ícaro. Aquilo é assim, um negócio que... O rococó, aquela careca de rococó pra mim é o auge. Tudo. A Ícaro foi quem entregou excelência drag no Caravana também, né? Muito. Tudo. E é esses nomes, assim, amigo. Eu tive o privilégio de ser maquiado pelo Alisson uma vez. Uma amiga da maquiagem também, Aline Borges. Tudo que eu preciso de produtinho de maquiagem eu compro lá na loja dela, Cor e Magia, quem quiser procurar aí. Ela me convidou para ser o maquiador, para ser maquiado por ele num workshop que ela tava dando lá. E aí ele tocou no meu rosto, então assim, eu fiquei uma semana sem lavar meu rosto. Voltei pra casa com a maquiagem. Não, mas foi tudo, assim, eu aprendi uns detalhes, a parte de passar a base com calma, mesmo que seja demorado, passa com pincel, porque você tem mais precisão. Nossa, eu aprendi tanta coisa com ele, sou super grato. Amiga, assim. Ela sabia que e você, amigo? Dele? Ela sabia que você gostava tanto dele ou foi assim, na sorte? Foi meio que casou a época que eu conheci ele, sabe? Eu conheci ele, aí comecei a reproduzir maquiagens que ele já tinha feito. Aí ele começou a me seguir no Instagram. Aí a gente começou a conversar. E aí eu... não sei, acho que foi na mesma época, assim. Acho que ela nem sabia, na verdade. Amigo, as minhas referências são muito engraçadas, né? Porque quando eu comecei a entender maquiagem como algo, né, no formato da internet, por conta das blogueiras clássicas da época, né? Que era aquele período 2017, 2018, que a gente pegou aquela leva de Francine Eu, Mari Maria, Laura Brito. Na época, eu nem acompanhava a Boca Rosa, mas acho que no final de 2018 eu comecei a acompanhar. E era mais ou menos essas referências que eu tinha. E foi a partir delas, inclusive, que eu conheci o Vitor Nogueira, que você citou. E aí, quando eu conheci o Vitor, foi que eu entendi que esse era um lugar que eu também podia fazer parte, sabe? E como eu comecei a ver maquiagem na internet, no rosto, né, na pessoa de mulheres cis e tudo mais, era outra coisa, né? Era outra referência, era outra ideia. E aí, quando eu comecei a ver alguém igual a mim, no sentido de, né, identidade de gênero e tudo mais, fazendo aquilo também, eu me senti muito representado, sabe? Até porque o Vitor tem essa coisa de ser caricato, de ser brincalhão, de se divertir enquanto produz a maquiagem também. Que eu acho que quando a gente olha, por exemplo, lá pra fora, quando a gente vê meninas maquiadas, principalmente naquela época, que a gente tinha o quê? Como referência Jeffree Star, a gente tinha o James Charles, era tudo muito quadrado, tudo muito sério, tudo muito... Acho que também pela cultura deles, né? Talvez seja um pouco disso. E aí, quando eu vi o Vitor, que era aquela palhaçada toda, eu falei, que legal, acho que dá pra se divertir também fazendo isso.
Só que, tipo, no começo eu não tinha muito com o que fazer, porque, né, eu sou um menino cedo e tudo mais, e a minha família, como eu sempre morei só com a minha mãe, né, na verdade não sempre, a partir dos meus 10 anos, ela nunca teve muito contato próximo com essas coisas de maquiagem, sabe? E aí eu não tinha muito com o que fazer. Só que aí, calhou de eu conhecer uma amiga, que na verdade eu já conhecia há muito tempo, mas de aproximar com ela, e dela criar uma loja virtual de maquiagem e me convidar para trabalhar com ela, porque ela sabia que eu gostava dessa coisa de criação de conteúdo, de marca e tudo mais, então foi muito proveitoso para mim, porque eu aprendi muita coisa do que eu sei hoje em relação a resenha, estudo de maquiagem. Eu aprendi, como o pessoal diz, diretamente na fonte, porque eu estava dentro de uma loja, o mínimo que eu precisava saber era como é que era feita a base, pelo menos. E aí as coisas começaram a chegar mais fácil no meu acesso, né? E também tem a questão de que eu morava no interior, e era outra realidade de consumir maquiagem e tudo mais. Eu lembro que por muito tempo eu tinha sim um pouco de receio, de nossa, o que a vendedora vai pensar quando eu for lá comprar uma paleta de sombra, sabe? Sim. Eu acho que a gente também tem muito esse lugar, eu pelo menos tive muito esse lugar no começo. E aí depois mesmo eu comecei a entender que não, realmente aquilo era o lugar que eu queria, eu ia fazer. E hoje, assim, as minhas referências acho que condizem muito com o estilo de maquiagem que eu levo, sabe? Que é essa coisa mais disruptiva, mais artística, mais desconstruída. Que é o Brasi, né? O Cris da 4ª temporada também de corrida. Sim. O Cris é uma referência muito forte pra mim. Sempre foi, na verdade, eu conheço o Cris bem antes de corrida. Inclusive, eu sempre dou uma carteirada, porque ele mandou um vídeo muito fofo na final da 4ª temporada, né? Porque, pra quem não sabe, eu nem sei se você sabe, mas durante a temporada o Cris ganhou um suporte, né? Que é um fã-clube, que era o Suporte Brasi. Prazer, o Sim. Suporte Brasi. Eu criei o fã-clube pra ele e aí eu alimentava mais ou menos o fã-clube. Só que assim, gente, ó, não venham me cobrar essa palhaçada. Nossa, tudo, amigo. Porque foi assim, 3 povos. Acabou, Cris foi eliminado, eu falei, não quero mais. Aquela. Mas, Foi eliminado, desistiu da lenda, meu Deus. mas o pior é que o perfil tá lá ainda, né? O pior é que mas o perfil ainda tá lá. E assim, se vocês quiserem ver aquilo que tem, tá bom? Mas é isso, tipo, a gente se aproximou muito nesse período. Hoje em dia a gente não se fala tanto, porque a gente conversava mais pelo perfil do conteúdo do que pelo meu pessoal. E eu também acabei mudando de perfil um pouco depois e tudo mais. Um caos, né? Um caos. Mas aí foi mais ou menos isso. Eu também busco atualmente muito procurar, entender e achar, né, referências locais, assim, sabe, de maquiador. Porque como eu falei lá no começo, eu moro em Belém do Pará, as coisas são diferentes, o clima é uma coisa muito específica. E quando a gente olha pra maquiagem, é muito difícil no começo a gente entender isso, mas a coisa do clima, da localidade, tudo isso interfere muito no resultado e na performance dos produtos do nosso rosto. Então eu comecei a procurar pessoas de mais próximo, sabe? E aí eu achei, né? Que é inclusive um maquiador que eu acho muito incrível, que é o Barão, que é quem faz inclusive a drag que tá lá no vídeo do Renan, não vou falar o nome porque, né, vocês têm que assistir o vídeo, mas que é quem faz uma drag também, e além de assinar o rosto dela enquanto drag, ela também assina de outras drags e faz maquiagens sociais, maquiagens artísticas, pensadas nesse contexto, sabe? De realmente se destacar, assim. Eu acho que o Barão tem um trabalho muito incrível, o Renan já viu um pouco das maquiagens que ele produz, e realmente é assim, gente, um negócio de louco, assim, é profissionalíssimo, é de verdade, assim. E amigo, falando desse começo ainda, como é que foi assim pra sua família entender essa coisa do menino maquiado aí dentro dessa casa? Amigo, entrou mais no Halloween, assim. Eu peguei umas maquiagens emprestadas da minha irmã, eu já morava com ela quando eu comecei a pegar um pincel, fazer alguma coisa. E eu pegava as maquiagens dela enquanto ela tava no trabalho. Escondido. Mas chegou o momento de eu... Mas chegou o momento de eu simplesmente fazer alguma maquiagem que eu gostei e chegar na cozinha enquanto ela tava cozinhando, sabe? Mostrar, o que você achou? Olha essa palhaçada aqui. Aí ela sempre me apoiou, assim. Ela, por exemplo, no teatro eu fiz algumas peças, ela sempre esteve na plateia, então eu nunca tive problema não, assim, com
maquiagem por conta da família, assim. Meu pai, por exemplo, ele já viu também, não pessoalmente, não tive essa coragem ainda, mas ele já viu, assim, algumas fotos e ele acha bonito, sabe? Ele não comenta nada, assim, também. É tranquilo pra mim. Ai, que bom, amigo. Eu digo que, assim, a minha experiência dentro desse lugar também é de muito privilégio, porque a minha mãe sempre buscou entender muito sobre as minhas questões, sobre as minhas coisas, e com maquiagem não foi diferente, né? Eu acho que a gente que vem do viés artístico, tipo, eu desde os 12 para 13 anos sempre dancei, sempre tive envolvido em teatro também, a gente tem uma licença poética, né? A mãe já pensa assim, olha o menino do parque, é isso aí que ele vai fazer. E aí eu tive essa facilidade, sabe? Porque que a primeira vez que eu saí maquiado em público, na minha cidade, no interior, maquiado de tipo olho, e glitter e pedra e não sei o quê, foi com a licença poética de tipo, estou aqui porque eu vou fazer uma apresentação, e aí vocês vão me ver maquiado assim, e é sobre isso, sabe? Então eu sempre tive muito esse lugar assim, e é óbvio, né, que eu entendo isso com muito privilégio, porque a gente sabe que, né, isso não é uma realidade para todo mundo. E aí eu comecei a pensar sobre essa questão de não ser uma realidade para todo mundo quando eu comecei a esbarrar na possibilidade de ter contato com meu pai. Porque, como eu já falei aqui, meus pais são separados e tudo mais, e na época eu não morava com ele nem perto dele, né? Ele mora desde muito tempo pra cá, pra Belém, que é onde eu moro atualmente. Quer beber uma água aqui? Ele mora pra cá. E aí, quando eu realmente pensei, não, eu vou me mudar, ele vai saber, não adianta eu ficar aqui fazendo a Alice, né, no mundo das maravilhas e fingir que ele não vai entender. E aí eu comecei a pensar em contar. Eu lembro que na época foi um caos, assim, porque toda vez que eu ia contar, eu inventava uma história e não contava. Mas aí teve um dia que eu realmente falei, não, de hoje não tá. Aí eu mandei o print do Instagram, mandei arroba, mandei tudo. E era na época que eu ainda usava o outro Instagram, mas eu já tinha algumas maquiagens. E aí ele começou a entender um pouco mais. E hoje em dia é uma coisa muito legal, assim, porque às vezes ele fala sobre... Se vocês forem pesquisar em alguns momentos, tem uns comentários dele lá no meu vídeo. E aí, tipo, é muito sobre isso, sabe? Mesmo que pra mim, por um momento... É porque eu acho que também, como a gente já conversou em outros momentos, né, Renan? A gente é muito colocado nesse lugar de esperar o pior, né? Acho que quando a gente tá nesse lugar, a gente sempre espera que a gente vai ser... de alguma forma afastado, de alguma forma até mesmo banalizado em relação àquilo que a gente faz. E acho que nesse lugar, assim, eu tenho esse privilégio muito grande. E você falou, amigo, do teatro. Onde é que entra a maquiagem no teatro na sua vida? Você já tinha feito algumas coisas para teatro? Eu sei que hoje você assina algumas das maquiagens e das belezas das peças que você produz. Isso tem uma relação bem próxima, assim, no seu caminho, como artista mesmo? Tem, a maquiagem ela veio depois do teatro. Primeiro veio o teatro, depois a maquiagem. Eu demorei pra unir os dois, sabe? Tipo, fazer alguma produção. Mas como você falou, eu já tenho aí 2 peças que eu fiz a maquiagem dela completa, assim. Até mais de 2, acho que 3, sei lá. Mas eu já fiz algumas e é super legal, porque é uma maquiagem diferente. Por exemplo, aqui pro vídeo eu não passei base, não passei nada. O pessoal viu o processo aí, eu passei um pozinho, fiz tudo com sombra mesmo, de olho. Mas para um palco a gente tem que fazer uma maquiagem mais forte, mais marcada, o olho maior, porque é para ver de longe, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado e eu fui tentando unir essas 2 artes aos poucos, assim. E hoje eu acho que eu já consigo, sabe? Atuar numa peça e fazer a maquiagem de todo mundo antes de começar, sabe? É super legal. Amigo, essa coisa de diferença também de maquiagem é uma coisa muito que a gente aprende no palco, né? Eu, por exemplo, não sabia que realmente tem essa coisa de ser mais forte, mais marcado. Tem a coisa das luzes que a gente está usando, tudo isso muda muito. Porque, por exemplo, né? A gente sempre brinca que maquiagem de drag é maquiagem para se ver de longe. E maquiagem de palco é isso, né? Tipo, é uma maquiagem feita para aquele momento. Tanto é que, por exemplo, eu citei o caso da apresentação, eu acho que eu ainda tenho o challenge. Eu fiz um teste da maquiagem para gravar um challenge para postar no dia, mas a maquiagem do dia
era muito mais forte, porque eu usava um azul, então o azul era bem mais carregado. E tinha, sei lá, o triplo de pedra, né? Olha a dicção. O triplo de pedra que eu coloquei no dia do teste, porque senão não ia aparecer, sabe? Tipo, senão as pessoas não iam ver, e aí não ia adiantar nada. Eu ia ficar 3 dias colando pedra e o pessoal não vê. Então acho que essas diferenças também é uma coisa que às vezes as pessoas que não estão muito ligadas a esse universo, elas não, às vezes nem percebem, né? Tipo, nossa, realmente isso aqui faz diferença. Essa coisa do olho, da linha d'água branca também é uma coisa bem palco, né? Que as pessoas geralmente fazem para dar um destaque e tudo mais. E eu acho que é muito legal também. E aí, amigos, falando dessa coisa da maquiagem, você falou que você já assinou algumas maquiagens de algumas peças, você já tem o formato de maquiagem que você costuma fazer. Você acha que você já chegou no lugar de entender um estilo de maquiagem, um formato de maquiagem, uma experiência de maquiagem que é sua, que você consegue pensar e falar, não, realmente, esse é um tipo de maquiagem que eu faço, independente de qualquer coisa? Ai, que pergunta tudo. Nunca parei pra pensar assim, mas parando agora, eu acho que sim, sabe? Eu acho que eu alcancei um lugar de conhecer o meu rosto e saber o que fica bom nele. E acho que quando a gente chega nesse lugar é bom. Claro que a maquiagem ela muda muito, né? Muda muito, então às vezes a gente tem que estar entrando no que o pessoal tá fazendo assim, até pra chamar atenção, porque nesse meio que a gente tá, esse é o nosso trabalho, né, Bi? Então a gente tá aqui fazendo, mas eu acho que já encontrei algo que eu entenda. Por exemplo, um olho mais redondo, igual eu fiz agora, eu acho que é o que mais casa pra mim. Eu gosto de fazer sempre o olho, a parte de baixo branca também pra abrir esse olhar. A barba, como eu falei, eu tive que adaptar a maquiagem pra minha barba. Então agora eu sei que eu tenho que deixar uma linha aqui mais marcada pra deixar essa divisão, porque senão fica tudo muito multicolorido, assim, não fica legal. Então você vai pegando coisas que você... Por exemplo, vou numa festa, vou lá fazer um delineado gráfico, fui embora, sabe? Você vai se adaptando às coisas que vêm na vida. Ao contexto também, né? Porque, como eu disse no começo, nem sempre a gente vai ter tempo e disponibilidade para estar pintado de verde. Então, em algum momento, a gente vai ter que aprender a fazer uma coisa mais tranquila, uma coisa mais básica. Eu acho que, por exemplo, hoje eu entendo que, nossa, esfumar o tom do contorno na minha pálpebra e jogar um brilhinho no canto interno é o meu truque mais fiel. Eu faço isso e acabou, sabe? É aqui. Obrigado, de nada. Se quiser isso, se não quiser também um beijo. Porque eu acho que... Um olhinho bem cis, é isso aí. Muito tranquilo, assim, uma coisa só pra ir ali comprar um pão na padaria. Porque é isso, sabe? Tipo, principalmente pra gente que tá envolto, porque óbvio, né? Nem todo mundo faz maquiagem artística, nem todo mundo precisa se pintar de verde. Mas pra gente que tá nesse lugar, como eu já falei lá no começo, é cansativo, é uma coisa que desgasta muita gente, porque, nossa, amigo, eu juro pra você, antes eu criticava muito quem levava, sei lá, 30 minutos esfumando um olho, mas esses dias com o folclore, eu levei, sei lá, quase 2 horas fazendo uma maquiagem, que era meio pouco. Então, tipo, ai, a coluna grita, tudo dói, a gente que é assim, senhora, né, ainda tem esse problema. Mas é babado, viu? A gente que é assim, senhora. Meu eu Deus. tenho 17 anos de idade, olha. Sinceramente. Eu ia falar isso, eu tenho 30 anos aqui, eu que tenho direito. Você não tem local de fala. Você não pode falar. Eu amo demais. E amiga, você falou do corrida e tudo mais. Inclusive, pra quem não sabe, ou pra quem não lembra, ou pra quem não viu, Renan é um dos vídeos, inclusive, ranqueados, né? Porque tá na moda essa coisa de ranking. O melhor vídeo. De todas. Renan é um dos vídeos ranqueados dos 10 melhores que tem aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards pra vocês. Dos vídeos de inscrição do Corrida desse ano. Eu sei que a gente não pode falar muito disso, né? Porque, enfim, fica aí o lacre. Mas, né? Não quero rasgar contrato de ninguém. E aí... E aí eu acho que, tipo assim, você falou que você começou a gravar pro YouTube por conta da corrida, né? E você já começou com os 2 pés na porta, né? Porque você começou se inscrevendo com reality de competição, que tem maquiagem, que tem cola quente, que tem um monte de coisa. Você acha que isso foi realmente o pontapé que você precisava, assim? Porque você já mandava muito bem no Instagram, mas você precisou, né, entre aspas, do corrida pra chegar aqui no YouTube. Você acha que isso foi uma coisa muito de tipo...
esse é o lugar que eu preciso alcançar, ou foi muito porque você já queria e aquilo foi só um pretexto também? Eu sempre quis fazer vídeo pro YouTube, só que eu nunca tive coragem. Eu falo isso no meu vídeo de inscrição. Mas depois que eu vi tantos criadores, sabe, chegando no Corrida, mostrando o trabalho deles, eu nunca fui muito de hate, não gosto de hate, acho que poucas pessoas não gostam de hate, mas eu assistia os participantes vendo o trabalho deles, sabe? E aí eu via aquilo e eu ficava pensando, eu acho que eu sei fazer isso aí. Eu acho que se me der uma cartolina, uma cola quente, eu consigo fazer uma nave espacial. Sabe? Tipo, eu comecei a... mais ou menos isso. Só que pra terceira temporada eu não me sentia preparado por conta da voz, né? Assim, de falar. A vocação, não. Da questão do diálogo, enfim. né? De ter essa coisa da fala. Exato. Eu achava que eu não me comunicava muito bem. É Só que aí eu comecei... É a palavra. Só que aí eu comecei a tentar, sabe? O meu primeiro vídeo do canal, depois do... É uma que fala, eu não sei se é né? antes ou depois. É uma que fala, onde eu tava simplesmente com vontade de fazer. Porque pra gente que grava uma que fala, é uma coisa muito difícil, sabe? Tipo, maquiar, falar, contextualizar e mostrar o que tá fazendo. Aqui no canal eu dou um truque, inclusive um beijo pra Dakota, que foi eliminada por esse é o meu receio. Mas aqui eu não falo o produto, geralmente o produto aparece na tela. Porque se eu parar pra falar o produto, eu vou esquecer do que eu tava falando. E aí eu vou me perder em tempo. Entendi. Mas tô treinando, viu, de depressão, se estiver assistindo. Fica tranquilo que eu não vou sair. É isso aí. Um beijo pra Dakota. Amigo, a gente vai estar na mesma temporada, hein? Mas é isso, aí eu comecei a ver e quis fazer, sabe? Aí eu fiz o meu vídeo, o pessoal comentou coisas legais, falando que eu era simpático, isso e aquilo. E era bonito, aí eu falei, né? vamos lá. Se a gente for olhar metade dos comentários também, né? Não vamos, né, mentir. Vamos tá fazendo isso aqui que a gente sabe. Mas aí eu acho que onde é chegar lá, eu não sei, mas onde eu tô bem, sabe? Com quem me assiste, com quem me dá uns 30 minutos de atenção, mais ou menos, que é o tempo dos meus vídeos. Tipo, eu fico muito feliz, assim, de ver comentários, de ver o pessoal indo no Instagram, indo falar comigo, eu fico muito feliz mesmo. Ai, amiga, essa coisa de chegar lá é outra coisa que eu vejo que muita gente que não cria conteúdo, eu falo pelos meus amigos, assim, muita gente me pergunta, sabe? Tipo, nossa, onde é que tu vai, tipo, entender que era o lugar que tu queria chegar? Pra todo mundo que me conhece mais a fundo, sabe que o Corrida é um lugar muito importante pra mim. É real uma plataforma e um lugar que eu quero muito chegar. Mas mesmo sendo esse lugar, eu acho que o lugar de chegar lá pra mim é uma coisa muito constante, sabe? Porque eu acho que na internet a gente começa a entender isso muito cedo. E se não começa a entender muito cedo, infelizmente a gente não sai do lugar. Porque se a gente tiver muito com essa ideia de preciso chegar a tal número de seguidores, preciso ser tal número de visualização, infelizmente a gente trava, porque a gente sabe que tudo é muito instável, que tudo é muito corriqueiro, que as coisas são muito, muito até pesadas pra gente. Eu digo que, às vezes a gente paga pra trabalhar, a gente tá aqui esforçado e não tem o reconhecimento que merece, minimamente. Então, tipo, tudo isso é uma coisa muito, muito desgastante, né? Aquela que sofre do nada. Mas é real, assim, sabe? Essa coisa de realmente precisar. E é óbvio que existem, lugares, existem incentivos, existem motivações, existem metas. Mas eu acho que pra mim, pelo menos, assim como pra você, tá ótimo do jeito que tá, sabe? Eu fico com o Edi na mão quando um vídeo meu viraliza e sai da bolha. Porque, nossa, amigo, eu fico assim, meu Deus, vou me chamar de feio. Porque é muito isso. Ai, que horror! Nossa, ei, sai desse buraco! Ei! Mas é muito isso, sabe? Tipo, acho que quando a gente tem uma bolha, quando a gente tem uma comunidade, isso é confortável pra gente, mesmo que a gente queira, sei lá, crescer, que a gente queira, ter um pouco mais de visibilidade, é confortável estar no lugar que a gente está, sabe? É bom demais ter as pessoas que acompanham, que estão lá realmente valorizando o nosso trabalho, independente de qualquer coisa.
Eu acho que você tem esse lugar muito forte também. Porque Renan falou no começo dos reacts, e eu acho que, sinceramente, Renan é um dos poucos criadores que tem esse potencial de positividade, sabe? E não da positividade num lugar tóxico, mas da positividade como um lugar realmente potente, sabe, pro conteúdo dele. Porque a gente vê realmente que a maioria das pessoas, aquela que jogam shade do nada. Não falei de ninguém, tá? Tô falando no geral. Eu não tô falando nada, eu estou caladinha aqui. Mas tá assim com a cabeça que eu tô enxergando. Eu acho que a maioria das pessoas se sustentam muito nessa coisa do hate, a gente vê isso muito forte na internet. E é um lugar muito complicado, né? Porque uma hora volta, né? A gente pode achar que não, mas uma hora volta. E aí eu acho que, tipo, você ser essa pessoa que vai contra a maré é algo muito bonito. E eu imagino que é difícil também, né? Porque eu conheço gente que só assiste os outros pra ouvir os outros falar mal dos outros, né? E agora tá entrando o RuPaul Brasil, que as bichas tão sedentas pra falar mal de alguém. E aí é tudo muito complicado, Bem né? aí. Tipo, acho que chegar também nesse lugar de que as pessoas entendem o seu conteúdo, que elas veem realmente como algo muito legal, muito bacana, muito potencial dentro daquilo que você produz, deve ser chegar lá, sabe? É chegar lá em algum momento. Eu acho que é aí que a gente começa realmente a ver que o nosso trabalho não é só um número do lado das visualizações, são pessoas, são vidas que a gente está mudando e tudo mais. Eu sempre que tenho esse contato mais direto com quem me acompanha, choro pra caramba, que eu sou essa pessoa. E eu acho que é muito legal, né? Quando a gente sai realmente dessa ideia de, tá, não são números, são pessoas. Você já teve mais ou menos essa experiência, amigo, de alguém chegar em você e falar, poxa, Renan, você foi muito incrível para aquilo que eu faço mesmo, sabe? Para aquilo que eu vivo inteiramente. Já, eu tive um prazer de ter a Helena Borges agradecendo pelo meu trabalho no YouTube. A vencedora, né, do Caravana das Drags, a gente tava na balada, ela me cedeu uma entrevista, tipo, ela tinha acabado de ganhar e ela me cedeu uma entrevista. Meu canal é pequeno em vista dos outros, né, então eu achei muito legal da parte dela. A primeira, né, amigo? Depois do Caravana. Foi. E aí, assim, incrível. Eu acho que quem eu posso citar agora no momento é ela, mas eu já recebi bastante mensagem de diversas drag queens. Teve uma que me reconheceu na Realness, falando, legal. Cheguei nela, falei assim, eu posso filmar você pro meu... Ah, você é o Renan Canuto? Eu acompanho seu canal. É o Renan Canuto, nossa, eu fiquei tipo... Eu assisti o vídeo da Realness só pra ver se alguém falava Canuto, desculpa. Não, agora todo mundo acerta, é Canuto. A Greg me chamando de Canuto. Amiga, ela fala. Bicha. Amiga. Tudo. Eu já posso falar que eu tive uma experiência com a Queen, tá vendo? Com a RuPaul brasileira. Mas é isso, já, amigo, já sim, é bem legal. É bem legal quando a gente recebe uma mensagem assim. Eu tive uma experiência próxima, atualmente, porque eu acho que aqui em Belém as coisas são bem mais fáceis em relação a se encontrar. Principalmente porque eu sou de uma bolha bem específica, né? O povo assim, universitário, de humanos, todo me conhece. E aí, quando eu fui na UFPA, que é a Universidade Federal daqui, e eu fui pra nada, assim, acho que eu fui buscar um documento lá, não tava nem arrumado, podre da minha vida. Eu sou assim aqui no vídeo, tá, gente? Mas no dia a dia, meu amor, se você me encontra, enfim. E aí veio uma pessoa e falou comigo, e falou que era muito legal o conteúdo que eu produzia, porque eu levava muito essa coisa da Amazônia, ela gostava muito disso, tarará. Chorei, né, que a gente é assim, e foi muito bonito, assim, porque foi uma das primeiras vezes que presencialmente, porque tem essa diferença também, né, de quando alguém te manda uma mensagem, quando alguém olha no teu olho e fala, cara, é isso aqui. De que presencialmente alguém chegou pra mim e falou, realmente, o seu conteúdo é incrível, e seguir em frente, porque é isso que eu quero, sabe? Ai, é muito especial. Gente, acho que eu acabei aqui, hein? Acho que eu acabei aqui. Eu também. Acabei. Ó, no tempo, hein? Bom, então agora, vamos só ajeitar, dar os últimos reforços aqui no cabelo, na roupa e tudo mais, beber uma água, e a gente volta pra finalização. Bora lá. Bom, meus amores, esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E esse é o momento merchandising, né? Diga mais uma vez para nós qual é o seu conteúdo, o que você produz. E principalmente, né, indique o vídeo que vai sair lá no seu canal. Ou já saiu simultaneamente, porque a gente vai postar no mesmo horário. E talvez alguns de vocês venham de lá, outros vão daqui para lá. Então bora saber o que vai ter por lá no canal do Renan para vocês hoje.
É isso aí, lá vocês vão ver muita coisa legal. Já falei que eu faço vlogs, eu também falo de reality show, falo de drag queen, enfim, eu gosto de falar de tudo que eu gosto e que eu gosto com propriedade, tá? Porque eu acompanho não só Drag Race, mas vários realities brasileiros, já reagi lá no meu canal Dinastia Drag, que é um reality que vocês aí do Norte conhecem muito, né, amigo? Então, assim, as demônias, eu amo. Então assim, gente, vai lá conhecer. Se você gostar, se inscreve, me ajuda. Também deixa o like tanto nesse vídeo quanto no meu vídeo lá no canal também, pra poder impulsionar e entregar pra mais pessoas aí, tá bom? Para as drags demônias que estão me assistindo, um beijo, eu amo todas vocês, tá bom? É isso, né? Vou agradecer nesse momento, muito obrigado, Renan, de verdade. Inclusive por aquela que revela o segredo do nada. Caso vocês tenham vindo do vídeo do Renan, talvez uma coisa aqui e ali, um olho pra cá, um olho pra ali, esteja um pouco diferente. E não é o olho de vocês, tá? Gente, agora eu vou me denunciar porque eu fui burra e assim. Habla mesmo. E assim, a gente já tinha gravado esse vídeo, já tava tudo certo, mas a merda do meu editor deu cagada, apagou, foi uma bosta. E aí, Renan, domingo, tá? Domingo, de noite aqui gravando. Então valorizem esse conteúdo e esse criador maravilhoso. Então agora, o que me resta é agradecer de verdade, Renan, por esse vídeo tão incrível, por essa oportunidade tão incrível. De verdade te dizer que eu gosto muito de ti, te admiro muito. E cada vez mais tenho me aproximado da tua pessoa e isso tem sido muito especial pra mim, de verdade. Amo muito os conteúdos que tu produz, fiquei muito feliz e muito representado quando eu vi o Dinastia Drag no teu canal. Que a gente que é assim do norte, né, a gente quer escutar o nosso sotaque. E é também sobre isso que a gente vai falar no vídeo do Renan, tá? Pra vocês que gostam da arte drag, da coisa das demônias, né, que a gente tem aqui no Pará, no norte do Brasil, o vídeo lá no Renan vai falar um pouco sobre isso. Mas não vou dar muito spoiler, que é pra vocês assistirem. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Como o Renan já disse, não esquece de engajar, inclusive deixando aí nos comentários a sua crítica, sugestão ou alteração em relação a esse conteúdo de hoje. Então é isso, meus amores. Um beijão e até o próximo conteúdo. Até o próximo, hein? Eu vou voltar.